E estamos com o nosso Verdade em Pauta desta semana. E vamos falar de política, né? E o nosso convidado de hoje, né, empresário, político, né, ex-deputado e pré-candidato a prefeito, né? O empresário e ex-deputado Márcio Paulic. Sim, senhor. Tudo bem, Adail? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Bem, ano que vem tem eleição, ano passado teve eleição, não é? Mas eu gostaria primeiro de perguntar para você o balanço que você faz da primeira experiência, né, como detentor de um mandato, como deputado estadual. Olha, Adail, foi maravilhoso, eu me sinto muito realizado. Diferente de tudo que se imaginava. Totalmente diferente. Eu lembro das entrevistas que eu dava a você antes mesmo de ser presidente da ação comercial, depois como presidente, e eu sempre comentava que o mandato seria uma extensão de um trabalho que me daria um pouco mais de autoridade, claro, me dando mais responsabilidades para buscar aquilo que, como empresário ou como um presidente de uma ação comercial, não tinha conseguido, né? De você poder bater a porta de um governo com uma representatividade popular, que é totalmente diferente. Sim, né? sim. E durante esses 4 anos como deputado estadual, com certeza eu pude deixar um legado. Talvez o legado não seja justamente aquele dia a dia de legislar, fiscalizar ou você entregar alguns recursos, muitas vezes recursos que duram 1, 2 anos naquela cidade e depois desaparecem, vamos dizer, viaturas, aquela coisa toda que existe no dia a dia. Não há continuidade. Não. Mas eu fiz questão de deixar alguns projetos que poderiam ser planos de Estado e não de governo, que ele perpetuasse. E entre todos eles eu destaco 3. Um foi a criação dos distritos industriais regionais, a lei que permite com que as regiões tenham um distrito industrial onde o ICMS pode ser dividido entre as cidades lindeiras, né, uma distribuição de ICMS. É interessante porque os municípios grandes, eles são autossuficientes, mas os pequenos não têm. Como Tibagi vai fazer o seu distrito industrial, daí Castro, daí Carambeí, Exatamente. Ipiraí, né? Exatamente. Então aí eles é uma espécie de cooperativa. Isso eu lembro que aconteceu muito ali no projeto Puma de Ortigueira, da Clabin, onde Ortigueira ficaria com 50% e as outras cidades, 17 cidades que fornecem matéria-prima para a Clabin, teriam também uma participação. Porque esse é um negócio interessante, tá lá, né? Então Telêmaco Borba tá lá a Clabin, daí agora é em Ortigueira. Mas Telêmaco Borba, aliás, Telêmaco Borba é uma cidade que não tem zona rural, é um município que não tem zona rural. E da onde vai, antigamente era o Pinheiro, hoje é eucalipto, pinos, né? É dos municípios vizinhos, e os prefeitos reclamam que daí os caminhões do Clabin vão lá e arrebentam as estradas, tal. Acaba ficando um ônus e eles não têm vantagem nenhuma, porque só tem a árvore plantada, né? E claro, o mesmo acontece agora para abastecer a unidade de Ortigueira. Então, aí essa questão da divisão é um fato novo. E Ortigueira acabou ficando com todo o valor, porque foi feito um convênio informal, né? E aí nós criamos justamente essa lei para que as próximas composições de indústrias como Puma e principalmente novos distritos industriais regionais pudessem já, por lei estadual, ter a distribuição pelo Estado diretamente para as cidades. Porque Ortigueira estava recebendo todo o valor e daí ela tinha que distribuir para as demais cidades. Mas daí vem aquela história dos 25% para a educação, 15% para a saúde, eles não sabiam se era sobre orçamento total, então o prefeito segurou. Né? Então nós fizemos uma lei para que a partir do ano que vem... E até criaria um problema para o prefeito, ele repassar. Exatamente. Quer dizer, foi feito um convênio informal. De repente incorreria em improbidade administrativa. Exatamente. Então hoje não teremos mais esses problemas. Inclusive o primeiro distrito industrial é ali nos Coreanos, depois da Ambev, certo, que pertence à cidade de Tibagi. Então 50% daquele distrito futuro será para Tibagi e os outros 50% para Reserva, para Ipiranga, para Ponta Grossa, para outras cidades lindeiras, né, que muitas vezes entregam matéria-prima. Deixa eu só perguntar, na área em que chegou a ser desapropriada para ser o aeroporto? Não, essa área que é para ser o aeroporto, o aeroporto, o maior
aeroporto de cargas do mundo, o Arco de Memphis, né? Que ia fazer importação e exportação de romã. É ali onde está a Ambev, um pouquinho para trás da Ambev. Ah, certo. Então é outra área. É outra área dos coreanos. A outra questão foi a regulamentação da ecoterapia, que acho espetacular, e todo o Paraná hoje tem o trabalho de ecoterapia feita pela Polícia Militar montada de uma forma mais regulamentada e com verba. Depois eu diria do Instituto do Câncer, que nós temos agora em julho a inauguração da primeira fase, né, que foi um trabalho que foi a única proposta como presidente da ação comercial que eu não consegui cumprir, das 137, era trazer a oncologia pediátrica para a cidade. Como deputado nós conseguimos, não a pediátrica, mas conseguimos o tratamento de linfomas e também de leucemia, que é a hematologia, ali no Hospital Regional, além da farmácia oncológica. Para você ter uma ideia, um tratamento de câncer, custa de 50 a 100 mil reais. E a manipulação da quimioterapia estará sendo feita aqui, na UEPG. Ela recebe, né, o campus, aliás, o HU, o Hospital Regional, vai receber esse valor, entre 70 a 100 mil reais, para fazer essas formas de quimioterapia e redistribuir para o Paraná inteiro. Então vai haver um aumento de receita para o Hospital Regional de mais de 50 milhões de reais por ano, que vai poder inclusive usar esse valor para crescimentos ali. Agora eles querem fazer o centro de especialidades e quem sabe buscar aí o nosso grande sonho, que é a oncologia pediátrica. Nós temos centenas de crianças que vão com seus pais para Curitiba. E a terceira, muito inspirado, que nós tínhamos o Conselho de Entidades, não sei se você lembra, não tinha o Conselho de Entidades. É uma pena, porque foi uma grande ideia, mas que acabou não se materializando, né? Porque quando você criou, né, o Conselho das Entidades, eu lembro que eu fiz um artigo lembrando que o Ciro Martins, o grande Ciro Martins, a história de Ponta Grossa, a história política de Ponta Grossa, ela tem duas partes. Até 68 e depois de 68, ou seja, até o Ciro Martins e depois do Ciro Martins, porque a industrialização de Ponta Grossa foi o grande resgate da cidade, foi a revolução da economia nossa, e a partir de 69, o que a cidade é hoje deve ao Ciro Martins, deve ao Ciro Martins. Verdade. E o Ciro tinha o conselho da comunidade, e o Ciro reunia uma vez por mês o conselho e ouvia o conselho, Fazia parte do conselho o presidente da associação comercial, o bispo, daí tinha um pastor, delegado da Receita Federal, o gerente do Banco do Brasil, né? Enfim, tinha lá um grupo de 7, 9 pessoas. E aí quando você criou o Conselho das Entidades, eu falei, olha que coisa importante, as entidades se reunirem, né, e discutirem e decidirem temas da cidade. Infelizmente não foi para frente. Ao longo da minha gestão, aquilo virou um plano de, né, dentro do associativismo, um plano de governo, mas não de Estado, não houve continuidade. E até lembro que um dos projetos nossos era, né, a assinatura, nós pegamos 35 mil assinaturas para reduzir o número de vereadores na época, em 2010. E aí eu lembro que eu saí da presidência, aquela relação de assinatura sumiu da ação comercial. Sumiu. Né? Ninguém acha aquelas assinaturas. Né? Meia dúzia de folha de papel. Né? Sumiu. E aí, inspirado no Conselho de Entidades, eu pensei, puxa vida, tem um Conselho de Entidades sociais, como é que a gente pode fazer um trabalho para que as entidades possam receber algum recurso de imposto direto do governo, aliás, nem direto do governo, direto pela população. Quando criaram o Nota Paraná, né, que as pessoas tinham que colocar o CPF na nota para poder participar de prêmios, metade da população não estava colocando CPF, por um medo que não existe mais, o medo, vou colocar meu CPF, vai vir um japonês da federal me visitar aqui. Só que jogavam fora a nota. Aí eu falei, puxa vida, fui lá no governo do estado e por que a gente não pode incentivar também as pessoas a pedir a nota? Porque o importante é pedir a nota. Sim, sim. Mas se for... Aliás, a finalidade da nota de premiar é para que todo mundo peça, porque o Estado arrecada mais. Aliás, é o modelo de São Paulo. E que é excelente, porque é melhor a nota todos arrecadando em média do que alguns arrecadando e outros não. Né? E aí fizemos um pedido, uma regulamentação, o Estado autorizou, então criamos o Nota Paraná Solidária, que é a nota sem CPF para as entidades. Esse ano, por exemplo, eu não sou mais deputado, mas de janeiro a abril foram mais 35 milhões de reais para as entidades. O ano passado foi 100 milhões. Então esse é um legado que eu tenho certeza que eu deixei e que eu fico muito feliz com isso.
Bem, eu queria, feito esse resumo, que eu queria que você fizesse da experiência de deputado estadual, tocar num assunto que eu não vi você discutir com ninguém publicamente. A eleição de 2012, né, em que você não foi para o segundo turno, você foi roubado pelo Ibope. O que aconteceu? Depois ficou dito pelo não dito, porque daí teve uma reunião na Assembleia e daí você foi convidado a ir lá, você não era deputado ainda, não. Chamaram o Ibope, porque daí para discutir, proibir pesquisa às vésperas da eleição, e daí me parece que, porque o que o Ibope fez, fazia a eleição, os municípios do Brasil inteiro, o Ibope terceiriza, né? Isso. E daí os terceirizados aqui acabaram reconhecendo com você lá, né? Na verdade... Eu digo, eu vou tocar nesse assunto com o Márcio, porque é um assunto que pertence à história, né? E para saber como é que ficou aquilo. Na verdade, quem pediu, foi feita uma CPI do Ibope, pelo então deputado Rini Pereira, que ganhou a eleição para Foz do Iguaçu em 2012, sim, mas certo. Na véspera o Ibope jogou ele 17 pontos abaixo do Chico Brasileiro, que hoje é o prefeito lá. Uhum. Mas mesmo assim o Rini ganhou. Uhum. E aí, como deputado e como um candidato que tinha sido ganho, ele pegou e fez ali nos últimos 2 meses essa CPI. E chamou aquelas pessoas que também imaginavam que foram... Certo, eu não lembrava da CPI. E aí eu fui lá. Certo. E lembro bem que o Ibope ele contratou uma empresa terceirizada chamada Fênix, né? Aí fomos atrás da sociedade da Fênix, quem que era? Para nossa surpresa, o dono da Fênix era um filiado ao PT. Né? Então eu imagino, né, que aconteceu algumas coisas. A impressão, eu vou falar a impressão aqui, e como o Ibope estava a serviço do PT no Brasil inteiro, né? Então eu vou falar aqui qual é a impressão que ficou. Aí chegaram em Ponta Grossa, o Ibope deve ter perguntado para o Pérez, escute, como é que nós podemos ajudar você, porque já que nós estamos ajudando os petistas do Brasil, o que podemos fazer para você? E qual era a conversa na rua em 2012? Se o Péricles fosse para o segundo turno com você, perdia a eleição. Se fosse com o Marcelo, ganhava a eleição. Essa era a conversa de rua. Daí, né, então, eu estou falando aqui em suposição, né? O Ibope queria fazer alguma coisa com o Pérez, né? Então o que pode fazer? Tire o Paulique do segundo turno, né? Tire o Márcio que daí eu ganho a eleição, né? Suposição. E como jornalista político, a avaliação que eu faço, tanto que a coisa não aconteceu tão bem como o PT queria, mas foi quase, né? O Pérez perdeu para o Marcelo por 0 alguma coisa. Mas eles te derrubaram em 10 pontos, né? No sábado. 22 e o no sábado à noite, vê só. No domingo é eleição. São 2 desvirtuações da política que me colocou em uma certa desvantagem. Essa e agora também, que quer dizer, fazer uma pesquisa na véspera, divulgar num sábado é realmente muito complicado, né? De cada uma pessoa de 10, uma pessoa decida em voto útil, é 10%. Sim. Né? E aliás, esse negócio de voto útil tem as pessoas, e não é meia dúzia só, não. É um contingente que eu acho que chega na faixa dos 10%. Aquela pessoa que ele não quer perder o voto, então ele vota em quem vai ganhar. Não é o candidato dele, mas ele quer dizer assim que ele nunca perdeu a eleição, nunca perdi, porque ele espera... então o Ibope do sábado à noite, ele sai no domingo, daí ele vota no candidato que está ganhando. São 2 coisas, essa da pesquisa e a também de não eleger os mais votados, né? Você veja, nessa eleição para federal, eu fiquei 28º dos 30 eleitos, eu fui o 28º mais votado no Paraná. E teve gente que não estava nem entre os 100 mais votados e que entrou, quer dizer, a questão das coligações. Esse é o problema do voto proporcional. Esse é um problema, porque com 70 mil não entra, com 30 entra. Com 30 entra. Isso é complicado. Bom, e por que acontece isso? Né? As pessoas daqui a pouco escutam e não entendem. Então, faz 70 não entra e um de 30 entra. A eleição proporcional, termina a eleição, aí é somado a votação de cada partido. O que cada partido fez. E daí, porque, primeiro,
a soma dos votos válidos é dividido pelo número de vagas, né? Então, deputado federal, Paraná tem 30 cadeiras, sei lá, então votaram 5 milhões. Divide 5 milhões por 30, né? Vai dar uma média de 150 mil. Então, soma a votação do partido, né? O partido que fez 300 mil votos, então faz 2 cadeiras. O partido que não fez 150 mil votos não faz nenhuma. Então vai fazendo assim. Aí por que quem faz 70 não entra e quem faz 30 entra? Porque de repente, num partido tem um cidadão lá que pega 2, 3 lá e eles fazem 400 mil votos. Aí eles vão fazer os mais votados, né? E no caso do Márcio, faltou voto na coligação do partido. Tinha ali candidatos como o ex-prefeito de Londrina, o Barbosa. Ex-prefeito de Londrina. Sim, sim. Uma cidade com 400 e poucos mil eleitores. É. Fazer 15 mil votos né? E Pois a pretensão dele era 70. É. O Caíto, falecido Caíto, É falecido. a pretensão era 30, fez 7. Então vai somando. Então os meus 70, que eu tinha me proposto fazer 80 e fiz 70, entraria em qualquer coligação. Mas nessa, infelizmente, apesar que sou o primeiro suplente, né? Dizem aí que eu fui descobrir esses dias que eles chamam o voo da quinta-feira dos deputados do suplente. É o voo dos suplentes. Por que o voo do suplente? A torcida do suplente para que o avião caia. Olha. Não, eu não torço pra isso. Mas por isso que se chama de voo do suplente. Né? Cai né? Isso é antigo, essa história aí. Muito bem. Ano que vem tem eleição, né? E você perdeu uma de prefeito e perdeu deputado e ganhou deputado federal e ganhou deputado estadual, né? Então tá 2-1. Tá 2-1. Precisa empatar. Precisa empatar, né? Precisa empatar, é verdade. Precisa empatar. Né? Muito bem. Como é que tá esse projeto? Olha, Léo, em 2012, eu entrei na política, o grande sonho de ser executivo municipal, né? Aliás, o que o Márcio falou do legado dele de deputado, pode observar, a rigor quase que não tem nada a ver de legislador, né? São ações que ele desenvolveu junto ao executivo, né? Junto ao executivo, pela vocação dele, né? Você não tem o perfil do parlamentar, você tem um perfil de executivo. O legislar ele é importante, apesar que eu, como presidente da Comissão dos Comércios, eu tive muitas leis que eu não permitia entrar. Pra você ter uma ideia, tinha uma lá que queria criar o IPVA da bicicleta. Né? IPVA da bicicleta, isso é bom. Para fazer as ciclovias do Paraná, então tem muitas que a gente conseguiu evitar. Né? Agora, o que você falou realmente sobre a questão do ano que vem, assim, em 2012 eu tinha vontade, mas talvez não estava tão preparado, né? Porque eu tinha uma experiência de executivo privado. Em 2020, a princípio, eu imagino que eu poderei estar mais preparado, porque não apenas pela experiência do executivo privado, de uma empresa que tem um faturamento muito parecido com o orçamento da prefeitura, né? A prefeitura ano que vem vai chegar a R$1 bilhão, nossa empresa vai chegar a esse volume. Menos funcionários, né? A diferença é 1/4, né? Eu tenho 2 mil, a prefeitura tem 8 mil. E também me sinto preparado pelo fato de ter, ao longo de 2, 3 anos também, como presidente do seu comercial. E agora 4 anos legislativo, que eu sei onde bater nas portas certas. Já acumula. Aliás, a vantagem de quem ocupou um cargo legislativo, vir para o executivo, e depois sair do executivo e ir para o legislativo, é que conhece os caminhos, sabe as portas onde tem recurso, onde deve ser batido, né? Então tem uma outra visão do que se você tivesse sido eleito em 2012, você não teria a visão política que tem hoje. Né? E Ponta Grossa não merece alguém, não estou dizendo por mim, mas que entre no cargo para aprender como funciona. Nós tivemos várias vezes prefeitos que durante 2, 3 anos foi batendo cabeça, né, e de repente chega uma hora que ele está apenas recuperando o tempo perdido de 2, 3 anos. Né? E eu vou dar exemplo de Ponta Grossa. Nós estamos vendo muitas obras viárias, por exemplo, mas com dinheiro emprestado. Inclusive é algo que poucas pessoas estão
se tocando disso, que o futuro prefeito pode ter uma função como foi do nosso saudoso Paulo Cunha Nascimento. Só pagar conta. Fez algumas obras, mas pagou muito conta. Talvez o fato de... E pagou quieto. Pagou quieto. Ele não podia dizer que recebeu a prefeitura endividada, porque ele havia sido vice do Pedro Vosgrau. E esses 40, 60 milhões, praticamente em 3 meses a cidade se endividou em mais de 100 milhões de reais. Importante, obras viárias importantes para a cidade. Ponta Grossa é uma das únicas do seu porte que ainda 40% não tem asfalto, né? Principalmente nos bairros mais distantes e até os mais antigos. Mas é importante dizer que esse valor poderia estar sendo usado com recursos a fundo perdido aqui. Numa conta muito rápida, qualquer hora eu posso te mostrar, Ponta Grossa perdeu 350 milhões de reais nos últimos 7 anos, justamente por gestão equivocada, principalmente no primeiro ano. Só na folha de pagamento nós tivemos esse valor a mais. A prefeitura teve um orçamento de 4 bilhões de reais nos últimos 6 anos, dos quais 2 bilhões é folha. E tem algumas questões ali que eu acredito que o funcionalismo público tem todo o direito de receber a sua reposição inflacionária. Mas nós tivemos algumas outras decisões que fez com que a folha do município crescesse por demais. E no princípio de isonomia, outras também acabaram entrando, e é um valor que a gente chega a quase 370 milhões de reais. Fora algumas outras questões que poderiam ser somadas. A prefeitura tem um passivo trabalhista muito alto. Considerável. Na questão também essa do regime de trabalho, que a pessoa tem estabilidade, mas ela tem direito à FGTS. Quer dizer, é um conflito, né? Ou um privilégio, ou já que estamos em época de combater privilégio, porque ele tem a estabilidade no emprego, daí não precisa do fundo de garantia, porque o fundo de garantia é para quem não tem estabilidade. Até poderia a prefeitura entrar na justiça alegando isso, mas o fato de que ex-prefeitos, uns pagaram alguns meses e pararam, então se deu a prova de que devia. No instante que pagou, reconheceu. Deu a materialidade, deu reconhecimento. Então esse passivo trabalhista é coisa aí de 20 anos, é coisa antiga, não é do atual governo, e que vem e vem rolando. E a cidade vai ser entregue ano que vem, talvez no seu maior índice de endividamento, algo que não é necessariamente culpa dos gestores públicos, porque eles podem, Adail, se endividar até 130% da sua receita corrente líquida. Uma empresa, se ela tiver uma dívida de no máximo 20% sobre aquela fatura, já está em regime falimentar. Então a permissão responsabilidade fiscal, que hoje não pode passar de X% na folha, ou que também te obriga a fazer 25% na educação, 15% na saúde, que aqui em Ponta Grossa a saúde passa de 20%, porque isso é outro ponto que está errado na cidade. Ponta Grossa é a única cidade que paga pela média complexidade. Quem deveria pagar os custos do hospital regional, do hospital do pronto-socorro e do hospital da criança é o governo do estado. Mas aí tem que pagar a saúde básica, 48 milhões de reais por ano o município paga para a média complexidade. Imagina isso na saúde básica, imagina mas isso. Mas aí os 2 hospitais aqui, culpa dos 2 prefeitos. Porque não é competência do município construir o hospital. É do estado, mas daí vão querer fazer obra. E nem o custeio nem o custeio, claro. E depois, uma época que quiseram dar para o governo do estado, daí veio o governo do estado aquela história. Quem pariu Matheus Quimbale? Mas nós não temos nada com isso. Mas aí é uma responsabilidade. Então foi um erro do Pedro, aí lá o pronto-socorro, o hospital municipal, e um erro do Paulo, né? Faleceu o grande Paulo, né? Mas um erro administrativo, erro político, construir o hospital da criança, né? Era um sonho dele. Mas daí o município assume um encargo que não é dele, que é do estado. Mas quando você é muito amigo de alguém do governo, você não consegue exigir muito, né? Porque ele chega lá e te dá um tapinha nas costas. Não, vamos esperar um pouquinho. Mais para frente, não. A sociedade tem que, talvez, são 2 casos importantes. O grau de endividamento no município, aí chamam a CPG, chamam a Câmara, que olhem por isso, olhem pelos cidadãos de Ponta Grossa e pelos próximos 10 anos. E principalmente também essa questão da saúde. Ponta Grossa poderia já ter um centro de especialidades usando os recursos públicos municipal, que também não seria a função, mas são 50 milhões por ano, Adail. E eu não estou colocando na conta dos 370.
você passa de quase R$500 bilhão que Ponta Grossa poderia ter. E hoje a gente cresce, mas cresce que nem o Brasil em relação aos países emergentes. Cresce 1,5%, legal, mas tem gente crescendo 5, 6. Hoje a competição não é mais com Maringá, com Londrina, é com Pato Branco, com Moarama, com Toledo. Uma cidade que está entre terceira e quarta arrecadação, mas não está entre as 100 cidades melhores para se investir. Está no número, se não me engano, 234 na saúde do Paraná. Quer dizer, do Paraná. A educação melhorou um pouco, está em 70%, mas também com 25% do orçamento. Mas a partir do momento que você não gasta 25% na saúde, pode gastar 15%, que é o correto, porque os outros 10% estão se gastando na média de complexidade que tinha que vir do Estado, aí você pode até colocar algo que aí eu acho que a responsabilidade fiscal poderia dar de forma federal, mas se o município quiser, 10% é para segurança. Algo que aqui na cidade nós temos um grande problema. Aí sim você começa a falar de uma cidade competitiva, inovadora, né? Então entramos nesse... Por isso que eu te falei que eu acho que o ano que vem nós precisamos de pessoas já testadas e preparadas. E pegar o bonde andando e nós não podemos dar o luxo de uma adaptação de 1 ano, 2 anos, 3 anos para começar a agir. Esse é um terreno movediço, né, porque de tempos em tempos o povo dá uma guinada, né, dá uma guinada. Por exemplo, o Ciro fez a industrialização de Ponta Grossa, né? Então, não existe uma obra pública do Ciro. Se pode andar, não tem uma obra pública do Ciro. Mas o Ciro, ele falou a campanha inteira que ele ia arrumar, trazer indústria para dar emprego para o povo, porque a cidade, o povo estava indo embora. Aluga-se, vende, se estava aí. Alguém que tivesse dinheiro e quisesse comprar metade da cidade, o terreno lá embaixo, estava bilionário hoje, né? Estava bilionário. E daí o Ciro cuidou só de buscar indústria. E daí o Ciro ganhou a eleição, daí falaram, bom, agora Ciro, se abre a porta do armário e faça descer as indústrias, né? E daí tem uma história, mas se eu for contar aqui, daí eu tenho que pedir para o Márcio voltar um outro dia por causa da entrevista. Mas ele trouxe as indústrias e deu emprego, né? Então aí a cidade retomou o seu crescimento. E depois foi candidato e perdeu para o Zuc. É verdade. Né? E não dá para comparar os governos, né? O Ciro já morreu, o Zuc já morreu, e não é porque morreu que agora os dois vão ficar santos, não. Cada um fez o que fez. Eu vou dizer uma coisa, que enquanto o Ciro foi o grande prefeito, o Zuc comandou o governo mais caro da história de Ponta Grossa. Nenhum governo onerou tanto o município quanto o do Zuc. Os núcleos habitacionais que ele construiu distante da cidade, quanto custou cada núcleo desse para você levar água, luz, escola? Né? Porque nos últimos 8 anos foi feita a mesma coisa. Vazios urbanos para se construir lá na frente porque é um terreno mais barato. O custo social é muito alto. Né? Isso nós temos que descentralizar a cidade, preencher os vazios urbanos. Existem ferramentas para então, isso. deixa eu fazer a pergunta para você. Você já tomou a decisão política para disputar a eleição? Deve estar conversando com os companheiros, deve estar... Tem o planejamento. Né? Em 4 anos, tentar crescer 20. Né? Nós temos um grupo, estamos conversando. Eu já falei de forma direta ou indireta, eu tenho que participar dessa eleição. Eu não falo de forma direta 100%, porque o futuro a Deus pertence. Né? Não, e não estamos em campanha, quer dizer... E não é um desejo meu, tem que ser da sociedade. Você é um pré-candidato, tem vontade, tem disposição, mas tem que... correr os prazos eleitorais. Vou conversar com todas as lideranças, seja de esquerda e de direita, que eu acho uma grande besteira esse negócio de separar a esquerda e direita. Um é corrupto, outro é incompetente, não sei. Importante é nós separarmos os competentes dos incompetentes e pensar em gestão. Esse negócio de querer dividir a cidade, olha o que está acontecendo com o nosso país. A divisão de ideologia não é fácil. Eu me coloco no centro, sempre fui uma pessoa de centro, porque existem coisas boas na direita e coisas boas na esquerda. Por incrível que pareça, existe. Sim. E partidariamente falando? Eu sou presidente estadual do Solidariedade, sou presidente estadual. Eu estou lá por conta de estar na primeira suplência. Que tal que eu vou do suplente, acontece uma coisa desse? Então, até exatamente daqui a 1 ano, poderá tomar decisão de mudança de partido. Né? Não podemos ficar contentes com praça feita de pneu, não podemos ficar contentes com alguma coisa que está sendo feita de forma básica.
A cidade merece muito, mas muito mais. Qualquer hora a gente pode conversar sobre os projetos, Sim. que por incrível que pareça, muitos deles lá de 2012 ainda são atuais para os tempos de hoje, né? Então nós podemos voltar a falar aqui da nossa linha azul, como tem a linha verde em Curitiba, temos aqui a Souza Naves e a nossa Presidente Kennedy, que pode ligar a cidade e não dividir. Temos a questão do bilhete único, temos o pacto da saúde, pacto de emprego, muita coisa boa. Esse bilhete único, numa outra oportunidade, eu vou pedir para ele contar a história desse bilhete único, que até hoje não deu para compreender aquela proposta da campanha. Simples, é só sair do terminal e voltar, né? Não pagar por 2 horas, 3 horas. Depois de 2012, 75 cidades colocaram em prática. E a promessa do atual prefeito colocar, né? Mas da forma que você colocou... Exatamente, sim, foi no debate da Globo. Sim. Uma outra vinda dele aqui, nós vamos falar, para ele traduzir para nós como seria aquele bilhete único lá. Márcio. Tadeu, muito obrigado. Viu? Obrigado você aí pela... Por isso, eu estou contente de ter criado esse espaço aqui, né? Porque estou conversando com o pessoal de novo, né? Verdade, eu falei a duas. A última vez que eu vim aqui na Volantax era 2 quadras. 2 quadras para cima. Hoje né? O Adail está digital. Né? Imagine, estou num novo mundo. Mas eu digo para o Daniel, meu filho, né? Olha, eu falo e escrevo. Dali para frente, eu sou motorista de ônibus. Daí furou pneu, acabou a viagem. Tá, aproveitar que eu não vivo da política, né? Maio, aniversário do MM, tudo em 10 vezes sem juros. Como é que é? Maio? É aniversário das lojas MM. Aproveita as ofertas. Tem que aproveitar quantos anos? 41 anos em maio. 41? 41 anos. É tempo, hein? O pai, tudo bem? Graças a Deus. Viajamos bastante. O Geroslau Paulic, ele que fazia os pagamentos da São Paulo, Paraná. Indústria de Madeira, São Paulo, Paraná, onde hoje é o Mufato. Lá de Uvarandas. Sim. Lá de Uvarandas. E eu era caixa de banco, do Banco Mercantil de São Paulo, eu e o Alfredo Prestes Neto, onde é a MM na avenida. Né? Olha só, né? Então, a São Paulo, Paraná, lá onde é o Mufato, o Mercapolo, onde é a MM da avenida, e daí o Gerolão ia pagar as contas lá no banco, né? E eu e o Alfredo, e nós recebíamos as contas lá através do Gerolão. Então, desde lá que eu conheci o Gerolão. De uma vez eu queria falar um assunto desse cidadão aqui, mas eu queria o pai dele junto. Por que meu pai? Porque eu sou amigo do teu pai. Mas isso é uma outra história, uma outra vez. Até a semana que vem.